O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Hoje é o dia número 139 do nosso podcast O Catecismo em um ano e estamos lendo a segunda parte do Catecismo, a celebração do mistério cristão, a primeira sessão, a economia sacramental, no capítulo 1, o mistério pascal no tempo da igreja. Hoje leremos dos números 1084 ao 1090. Segundo, a obra de Cristo na liturgia. Cristo glorificado, sentado à direita do Pai e derramando o Espírito Santo em seu corpo, que é a Igreja, Cristo age agora pelos sacramentos instituídos por Ele para comunicar sua graça. Os sacramentos são sinais sensíveis, palavras e ações acessíveis à nossa humanidade atual. Realizam eficazmente a graça que significam em virtude da ação de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Na liturgia da Igreja, Cristo significa e realiza principalmente seu mistério pascal. Durante sua vida terrestre, Jesus anunciava seu mistério pascal por seu ensinamento e o antecipava por seus atos. Quando chegou sua hora, viveu o único evento da história que não passa. Jesus morre, é sepultado, ressuscita dentre os mortos e está sentado à direita do Pai, uma vez por todas, conforme Romanos capítulo 6, versículo 10, conforme Hebreus capítulo 7, versículo 27 e capítulo 9, versículo 12. Este é um evento real acontecido em nossa história, porém é único. Todos os outros eventos da história acontecem uma vez e depois passam, engolidos pelo passado. O mistério pascal de Cristo, ao contrário, não pode ficar somente no passado, já que, por sua morte, destruiu a morte. Tudo o que Cristo é, fez e sofreu por todos os homens, participa da eternidade divina e por isso abraça todos os tempos e neles se mantém presente. O evento da cruz e da ressurreição permanece e atrai tudo para a vida. A partir da Igreja dos Apóstolos, assim como Cristo foi enviado pelo Pai, também Ele mesmo enviou os apóstolos, cheios do Espírito Santo, não só para pregarem o Evangelho a toda criatura, anunciarem que o Filho de Deus, por sua morte e ressurreição, nos libertou do poder de Satanás e da morte e nos transferiu para o reino do Pai, mas ainda para levarem a efeito o que anunciavam, a obra da salvação por meio do sacrifício e dos sacramentos, em torno dos quais gravita toda a vida litúrgica. Dessa forma, Cristo ressuscitado, ao dar o Espírito Santo aos apóstolos, confia-lhes seu poder de santificação. Eles tornam-se assim sinais sacramentais de Cristo. Pelo poder do mesmo Espírito Santo, os apóstolos confiam este poder a seus sucessores. Esta sucessão apostólica estrutura toda a vida litúrgica da Igreja. Ela mesma é sacramental, transmitida pelo sacramento da ordem. Está presente na liturgia terrestre. Para levar a efeito tão grande obra, a saber, a revelação ou comunicação de sua obra de salvação, Cristo está sempre presente em sua Igreja,
sobretudo nas ações litúrgicas. Presente está no sacrifício da missa, tanto na pessoa do ministro, pois aquele que agora oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que outrora se ofereceu na cruz, quanto especialmente sob as espécies eucarísticas. Presente está por sua força nos sacramentos, a tal ponto que quando alguém batiza, é Cristo mesmo que batiza. Presente está por sua palavra, pois é Ele mesmo quem fala, quando se leem as sagradas Escrituras na igreja. Presente está quando a igreja reza o salmo do dia, Ele que prometeu: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles, conforme Mateus, capítulo 18, versículo 20. Na realização de tão grande obra, por meio da qual Deus é perfeitamente glorificado e os homens são santificados, Cristo sempre associa a si a Igreja, sua esposa diletíssima, que o invoca como seu Senhor e por ele presta culto ao Eterno Pai. Quem participa da liturgia celeste, na liturgia terrestre, antegozando, nós participamos da liturgia celeste, que se celebra na cidade santa de Jerusalém, para a qual, na qualidade de peregrinos, caminhamos. Lá Cristo está sentado à direita de Deus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Com toda a milícia celestial, cantamos um hino de glória ao Senhor e, venerando a memória dos santos, esperamos fazer parte da sociedade deles. Suspiramos pelo Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele, nossa vida, se manifeste e nós apareçamos com Ele na glória. Como um comentário adicional à leitura do Catecismo, vamos ouvir hoje uma parte da Carta Apostólica do Papa Francisco, Desiderio Desideravi. Caríssimos irmãos e irmãs, com esta carta desejo me dirigir a todos, depois de já ter escrito aos bispos, após a publicação do motu próprio Traditionis Custodes, para condividir convosco algumas reflexões sobre a liturgia, dimensão fundamental para a vida da Igreja. O tema é muito amplo e merece uma atenta consideração em todos os seus aspectos. Todavia, com esse escrito, não pretendo tratar da questão de modo exaustivo. Gostaria simplesmente de oferecer alguns elementos de reflexão a fim de contemplar a beleza e a verdade da celebração cristã. A liturgia, o hoje da história da salvação. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de padecer. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 15. As palavras de Jesus com as quais se abre o relato da última ceia são a fresta por meio da qual nos é dada a surpreendente possibilidade de intuir a profundidade do amor das pessoas da Santíssima Trindade para conosco. Pedro e João foram enviados com a finalidade de preparar o necessário para poder comer a Páscoa, mas, observando melhor toda a criação, toda a história, que finalmente estava prestes a se revelar como história de salvação, é uma grande preparação para aquela ceia. Pedro e os outros estão naquela mesa inconscientes, mas são necessários. Todo dom, para ser dom, deve ter alguém disposto a recebê-lo. Nesse caso, a desproporção entre a imensidão do dom e a pequenez de quem o recebe é infinita e não pode deixar de nos surpreender. No entanto, por misericórdia do Senhor, o dom é confiado aos apóstolos para que seja levado a todos os homens. Ninguém conquistou um lugar naquela ceia. Todos foram convidados, ou melhor, atraídos pelo desejo ardente que Jesus teve de comer aquela Páscoa com eles. Ele sabe que é o Cordeiro dessa Páscoa, sabe que ele é a Páscoa. Essa é a novidade absoluta desta ceia, a única verdadeira novidade da história,
que faz com que tal ceia seja única e, portanto, última, irrepetível. Todavia, seu desejo infinito de restabelecer esta comunhão conosco, que era e continua sendo o plano original, não pode ser saciado até que cada homem de toda tribo, língua, povo e nação, Apocalipse capítulo 5, versículo 9, tenha comido do seu corpo e bebido do seu sangue. Por essa razão, aquela mesma ceia se fará presente até o seu retorno na celebração da Eucaristia. O mundo ainda não o sabe, mas todos são convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Para se ter acesso é necessária somente a veste nupcial da fé, que se adquire pela escuta de sua palavra, conforme Romanos capítulo 10, versículo 17. A Igreja a confecciona sob medida e com a candura de um tecido lavado no sangue do Cordeiro, conforme Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Não deveríamos ter sequer um momento de descanso, sabendo que nem todos ainda receberam um convite à ceia, ou que outros o esqueceram ou se perderam nos caminhos tortuosos da vida dos homens. Por isso, disse que sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual que à autopreservação, conforme Evangelii Gaudium, número 27, para que todos possam se sentar à ceia do sacrifício do Cordeiro e viver dele. Antes de nossa resposta ao convite que ele faz, muito antes, existe seu desejo de nós. Pode acontecer de não estarmos conscientes disso, mas todas as vezes que vamos à missa, nós o fazemos porque somos atraídos pelo desejo que ele tem de nós. De nossa parte, a resposta possível e o ascetismo mais exigente é, como sempre, a de se render ao seu amor, de querer se deixar ser atraído por ele. Certamente, cada comunhão nossa com o corpo e o sangue de Cristo foi desejada por ele na última ceia. O conteúdo do pão partido é a cruz de Jesus, seu sacrifício em obediência de amor ao Pai. Se não houvesse tido a última ceia, ou seja, a antecipação ritual de sua morte, não poderíamos compreender como a execução de sua sentença de morte poderia ser o ato de culto perfeito e agradável ao Pai, o único e verdadeiro ato de culto. Algumas horas depois, os apóstolos poderiam ter visto na cruz de Jesus, se tivessem suportado seu peso, o que significava corpo oferecido, sangue derramado. E é disso que fazemos memória em cada Eucaristia, quando ele retorna, ressuscitado dos mortos, para repartir o pão para os discípulos de Emaús e para os que voltaram a pescar peixes, e não homens, no mar da Galileia. Esse gesto abre os olhos deles, cura-os da cegueira infligida pelo horror da cruz, tornando-os capazes de ver o ressuscitado, de acreditar na ressurreição. Se tivéssemos chegado a Jerusalém depois de Pentecostes e sentido o desejo de não só ter notícias sobre Jesus de Nazaré, mas de poder encontrá-lo, não teríamos outra possibilidade senão procurar os seus para escutar suas palavras e ver seus gestos mais vivos do que nunca. Não poderíamos ter outra possibilidade de um verdadeiro encontro com ele senão na comunidade que celebra. Por isso, a Igreja sempre guardou como seu tesouro mais precioso o mandato do Senhor: fazei isto em memória de mim. Desde os primórdios, a Igreja esteve ciente de que não se tratava de uma representação, ainda que sagrada, da ceia do Senhor. Não teria nenhum sentido e ninguém poderia ter pensado em ensinar, ainda mais sob o olhar de Maria, a mãe do Senhor, aquele momento excelso da vida do Mestre. Desde o início, a Igreja compreendeu, iluminada pelo Espírito Santo, que tudo o que era visível de Jesus, o que podia ser visto com os olhos e tocado com as mãos, suas palavras e gestos,
a concretude da palavra encarnada, havia passado para a celebração dos sacramentos. Os textos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!